Shalom Adonai. Quero profetizar nesse primeiro dia da semana, uma semana de bênção para você e para toda a sua casa. Que a presença de Deus possa permear todas as áreas da sua vida no decorrer de toda essa semana. E que a cada dia, que a cada decisão, o Senhor esteja à frente. Que em todos os momentos as suas atitudes sejam inspiradas pelo Espírito Santo. E dessa maneira, tenho certeza que você terá uma semana de vitória, uma semana abençoada. E vamos começar esse conteúdo aqui com um questionamento. Você acredita que o arrebatamento da igreja pode se dar ainda em 2024? Você tem alguma dúvida com essa possibilidade? Eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus, que sim, o arrebatamento da igreja pode se dar ainda nesse ano de 2024. Quero trazer essa informação para vocês à luz de um contexto pré-tribulacionista. Para trazer esse contexto, eu gostaria de trazer uma explicação breve e simples a respeito da maneira de se interpretar a Bíblia. Uma regra básica utilizada para quem vai fazer uma hermenêutica bíblica. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela se dirige a três povos ou a três tipos de pessoas. Todos os textos da Bíblia, ele está sendo direcionado a um desses três tipos de pessoas ou a um desses três grupos de pessoas, tá? E eu quero trazer para vocês quais são esses três grupos que a Bíblia se dirige a eles, trazendo uma mensagem, trazendo uma informação ou uma exortação. A palavra de Deus, ela se dirige ao povo judeu. A palavra de Deus se dirige ao povo gentílico e a palavra de Deus se dirige à igreja. Então, esses três povos são tratados de maneira distintas dentro da palavra de Deus. Povo gentil, povo judeu e o povo igreja. Então, Deus fala para os judeus, para a igreja e para os gentios. Os gentios, no caso, é qualquer tipo de ser humano que não seja nem judeu e nem igreja. Igreja é todo aquele que já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Muitas vezes é comum ouvirmos um pregador até mesmo dizendo assim, porque nós os gentios, não, meus irmãos, nós não somos mais gentios. Desde o dia em que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós saímos do grupo gentílico e passamos a ser igreja. Então, todas as vezes que você ler alguma passagem na Bíblia, é importante você entender e procurar saber dentro do contexto para quem está sendo dirigido aquela exortação, aquela promessa, aquele texto. Seria para judeu? Seria para igreja? Seria para os gentios? E aí, então, a partir do instante em que distinguimos a quem se refere aquele texto, poderemos fazer uma interpretação, uma hermenêutica com mais precisão. Portanto, eu quero dizer para vocês que tem muitos textos que é dirigido ao povo judeu que muitos cristãos, como igreja, está tomando para si. Então, nós precisamos entender todo esse aspecto. Outra coisa, nós temos aí três linhas interpretativas dentro da teologia a respeito desse momento em que culmina, com a humanidade como nós a conhecemos, a civilização como nós a conhecemos, o mundo como nós a conhecemos. E este é o momento em que nós chamamos da volta de Jesus Cristo. E a volta de Jesus Cristo, nós acreditamos da seguinte forma: a volta de Jesus Cristo, ela tem duas etapas. Em uma etapa, ele virá para a igreja. E em outra etapa, na segunda etapa, ele virá para os judeus. Na primeira etapa, que ele vem
para a igreja é somente aqueles que um dia confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Já na segunda etapa dessa vinda, onde está registrado que todo olho o verá, ele virá com a igreja, com os seus anjos, no final dos 7 anos da grande tribulação para Israel. Então, nessa segunda etapa, ele virá com a igreja e virá para Israel. Mas na primeira etapa, ele virá de maneira invisível para a igreja. Na segunda etapa, os seus pés pisarão nessa terra, tocará o Monte das Oliveiras. Já na primeira fase, ele não tocará com seus pés nessa terra. Ele vai ficar em um instante entre os céus de Deus e a terra. Porque nós, como igreja, seremos arrebatados, arrancados daqui e nos encontraremos com ele, segundo a palavra de Deus, nos ares, diferente de Israel, que vai o contemplar ali, no Monte das Oliveiras. Nós encontraremos com ele nos ares. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que esta primeira etapa, que nós chamamos de arrebatamento, não terá nenhum sinal, não terá nenhuma sinalização, poderá acontecer a qualquer instante. E nós somos exortados ali na parábola das 10 virgens a ser prudentes como as 5. Por quê? Porque não havia um horário estabelecido para a chegada do noivo. Ele poderia chegar a qualquer momento. Tanto é que as loucas viviam de qualquer forma, não se preocupavam com o azeite na lâmpada, porque diziam assim, não, quando estiver mais próximo, quando a gente sentir que está próximo esse momento, nós vamos encher nossas lâmpadas. Mas até então que ouve-se o brado, eis que o noivo vem aí, e elas não tiveram tempo de abastecer suas lâmpadas. Esta parábola é uma exortação não para Israel, não para os gentios, é uma exortação à vigilância para a igreja, para que a igreja venha agir como as virgens prudentes, mantendo em todo o tempo a lâmpada cheia do azeite, ou seja, mantendo-se em todo o tempo cheio do Espírito Santo de Deus. Logo, então, não haverá sinal, não haverá evidência, simplesmente só vai ouvir o brado, só vai ouvir o toque da trombeta e nos encontraremos com ele nos ares. E vou trazer isso dentro da palavra de Deus, tá? Então aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18, é um texto especificamente para a igreja. Você está entendendo? Diferente daquele texto que diz que os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, que todo olho o verá, né? Ali é para os judeus. Naquele instante ele não estará vindo para a igreja. Ele estará vindo para socorrer os judeus que estarão sitiados por um grande exército liderado pelo anticristo, ok? Então vamos fazer a leitura aqui que é para a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Diz-nos desta forma a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, preste bem atenção. Uma coisa bem clara para nós aqui
está aqui no verso 17. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que já morreram, que já dormiram em Cristo Jesus. Primeiro, numa fração de segundo à nossa frente, eles ressuscitarão em um corpo transformado. E depois nós, juntamente com eles, também seremos transformados. E olha o que diz aqui. E seremos arrebatados. Arrebatados. O que é arrebatado? Tirado com rapidez, tirado com força, tirado numa velocidade vertiginosa. O que a Bíblia chama de abrir e piscar de olhos. Fração de segundo. Seremos arrebatados, seremos arrancados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, não está dizendo que nós encontraremos com o Senhor no Monte das Oliveiras. Quem vai encontrar com o Senhor no Monte das Oliveiras é os judeus. A igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. É aqui uma mensagem, uma promessa de esperança para a igreja. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E olha só o que Paulo diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é algo da cabeça de Paulo, é pela palavra do Senhor. Portanto, entenda uma coisa: muitas daquelas coisas que estão escritas ali em Mateus 24, 25, é justamente para aquele período dos 7 anos da grande tribulação. Se você é mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, eu respeito a sua linha interpretativa. Porém, a única coisa que eu posso te desejar, então, é uma boa tribulação. Mas nós, pré-tribulacionistas, acreditamos nessa promessa aqui. E esta promessa aqui diz que nesse instante aqui, nós não vamos ver o pé de Jesus pisando nessa terra. Não vamos ver ele descendo nessa terra. Ele vai estar em um instante, em um espaço, em um momento, em um local, entre essa terra que nós conhecemos e o terceiro céu, que é o céu de Deus. Vamos encontrar com ele nessa região. E dali, com ele, subiremos o restante até chegar no terceiro céu, que é o céu de Deus. Eu sempre costumo dizer isso, que quando nós vamos fazer aqui uma analogia, né, ou se trouxermos, né, uma comparação, né, com o que aconteceu com Abraão, Isaque e Rebeca, nós vamos ver ali a tipificação desse momento que está aqui em Apocalipse, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ok? Isso se chama aí dentro da teologia tipologia. Nós pegamos passagens bíblicas do Antigo Testamento que servem de tipo para coisas que vão acontecer aqui na frente. Coisas que vão acontecer com a igreja. Um tipo de tipologia, né? Um tipo de tipologia. Isaac, ele tipifica quem? Jesus Cristo. Por quê? Nós vamos ver essa tipificação quando Isaac é levado por Abraão e colocado no holocausto para ser oferecido em sacrifício. Ali é uma tipologia do sacrifício de Jesus Cristo. Mas, porém, tem também uma tipologia desse momento de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Onde está essa tipologia, pastor? Essa tipologia está no casamento de Isaac com Rebeca. Então vamos aos personagens aqui para entender essa tipologia lá do Antigo Testamento. Nessa tipologia nós vamos ter Abraão, Isaac, Eliezer e Rebeca. Então vamos aí. Quem representa quem? Abraão representa Deus. Isaac representa Jesus. Eliezer representa o Espírito Santo. E Rebeca, ela tipifica, representa a igreja. Aí então, o que acontece? O pai Abraão, que tipifica Deus,
dá uma ordem, dá uma determinação, diz para Eliezer que chegou o momento dele ir buscar a noiva para o seu filho. E então Eliezer vai buscar a noiva para o filho de Deus, que no caso aí é Isaque. Ele vai então, encontra-se com Rebeca, né? Adorna Rebeca e traz Rebeca. Quando ele traz Rebeca, ele então entrega Rebeca na mão de Isaque. E assim que Isaque recebe a sua noiva, vai para a casa do seu pai Abraão e ali então acontece a festa de núpcias. Então é a mesma coisa que nós vamos ver aqui. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir desta terra até o espaço aonde nos encontraremos aqui com Jesus. E ao encontrarmos com Jesus, Jesus nos conduzirá até a casa do Pai, aonde acontecerá as bodas do Cordeiro. Nós acreditamos dessa forma. Tem pessoas que sequer acreditam nas bodas do Cordeiro, mas nós acreditamos, porque isto é tipificado lá no Antigo Testamento com esta cerimônia, né? E também aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo está narrando aqui o arrebatamento da igreja como esse instante, quando nós vamos encontrar ali também a parábola das 10 virgens também, nós vamos ver essa tipificação aí, né, do noivo ali chegando para esse momento triunfal. Então, nós como igreja acreditamos que isso se dará dessa maneira que está em 1 Tessalonicenses. Nós não acreditamos que nesse momento aqui todo olho o verá. Não, nesse momento aqui de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não será visto por todo olho. E até mesmo essa trombeta, esse brado, não será ouvido por toda a humanidade. Será ouvido única e exclusivamente pela igreja que vai estar preparada. Porque essa trombeta é algo espiritual. Somente aqueles que estiverem em comunhão com Deus, ou seja, que estiverem com a sua lâmpada cheia do azeite, vai ouvir o brado, vai ouvir a trombeta. Desta forma, os que ficarem aqui serão como as virgens loucas. Elas vão saber, vão receber a informação que a notícia vai estar sendo propagada em todo o veículo de comunicação. Sumiu bilhões de pessoas na face da terra, em todos os cantos do mundo. É preto, é branco, é pobre, é rico, todos desapareceram. Sumiu em todos os cantos da terra. Pessoas que estavam dirigindo o seu carro, sumiu. Pessoas que estavam dentro de um trem lotado, muitas pessoas viram essas pessoas sumindo, desaparecendo. Assim acreditamos que se dará esse momento, porque conforme está narrado aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós vamos simplesmente, numa fração de segundos, milésimos de segundo, ser transformados. E ele coloca essa sequência aqui. E é óbvio que toda essa sequência aqui está na fração de segundos. Então o que vai ocorrer em fração de segundos? Vai acontecer em primeiro lugar a ressurreição dos que dormiram em Cristo Jesus. Todos aqueles que dormiram crendo em Jesus, recebendo o Cordeiro de Deus, eles vão ressuscitar. Aí você vai dizer assim, mas pastor, e os que viveram antes da igreja? Os que viveram antes da igreja, eles também receberam o Cordeiro pela fé. Você sabe disso, que todos aqueles que antes da igreja, né, participaram ali daquele ritual que foi estabelecido na saída do Egito, que era o sacrifício daquele Cordeiro da Páscoa. Aquele Cordeiro da Páscoa era Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Então, naquele ato de participar daquela cerimônia ali, que ficou intitulado como a Páscoa, tá? Então, pela fé, eles estavam ali recebendo quem? O Cordeiro de Deus. Não era para eles simplesmente um cordeiro.
Não era simplesmente um animal que estava ali. Para eles, aquilo ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, pela fé, todos eles estavam ali recebendo Jesus Cristo. Eles não tinham o nome de Jesus Cristo, mas tinham o título. Nós estamos celebrando a quem? Ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos livrará da morte. E então, eles também, assim como nós, serão ressuscitados. Os que já dormem, os que viveram antes de Cristo, serão ressuscitados, porque pela fé, ao participar do ato ali, eles receberam aquele cordeiro como Cordeiro de Deus. Eles não faziam aquela cerimônia simplesmente achando que era um animalzinho que estava morto. Era um ato de fé. Eles celebravam pela fé. Ali eles celebravam Jesus Cristo. Não tinham o nome Jesus Cristo, mas tinham o título que foi colocado desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, pela fé, a mesma coisa. Nós não vivemos com Jesus. Nós estamos vivendo posteriormente ao ato de Jesus. Mas nós também recebemos ele como Cordeiro pela fé. Eu não vi Jesus fisicamente. Você não viu Jesus fisicamente, mas pela fé você tem Jesus como quem? O Cordeiro de Deus, certo? A mesma coisa os que viveram antes de Jesus. Os que viveram antes de Jesus, assim como nós, é um ato de fé. Eu não vi Jesus, não vi nenhuma túnica dele, não vi nenhuma sandália dele, não vi nenhum sinal material dele, mas pela fé eu tenho Jesus Cristo como Cordeiro, que me limpa de todo o pecado, que me purifica e que me torna novamente aceitável a Deus. Então, a mesma coisa os que viveram antes de Jesus. Eles também, como eu e como você, receberam pela fé o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por esta fé eles receberam. Porque o justo viverá pela fé. Não é pelo que vê, não é pelo que toca. Então, dessa forma, eu e você temos que estar preparados, temos que estar com as nossas lâmpadas cheias, porque sim, nesse ano de 2024, esse brado pode ser dado. Neste ano de 2024, poderemos ver este evento em que bilhões de pessoas em todos os cantos do mundo vão simplesmente desaparecer, vão sumir desse planeta aqui. E nós que conhecemos a Escritura, nós que conhecemos 1 Tessalonicenses 4:13-18, entenderemos. Se por acaso não estivermos fiéis, se por acaso não estivermos com as nossas lâmpadas cheias de azeite, nós vamos entender quando acontecer que lá na própria Globo Lixo, na CBN, se vier o noticiário, está sendo divulgado uma notícia que em todos os cantos do mundo, bilhões de pessoas estão desaparecendo ou desapareceram do nada. Profissionais em pleno exercício da sua profissão, do seu ofício, desapareceram. Você já parou para imaginar? Um médico que serve a Deus está ali no meio de uma cirurgia e de repente ele desaparece. Você já parou para imaginar um piloto de avião que serve a Jesus voando ali no momento que a trombeta toca, ele some, ele desaparece. É isso que vai acontecer. E é por isso que nós devemos entender que nesse dia, nesse instante, vai ser um momento de muita dor, de muito pranto, principalmente para quem, como eu e você, conhecemos essa passagem de 1 Tessalonicenses. Quando nós estivermos ouvindo essa notícia, nós vamos entender, eu fiquei, porque se eu estou ouvindo essa notícia, é porque eu fiquei, porque quem está fiel, quem tem azeite na lâmpada, não vai ouvir essa notícia, porque nesse momento já estará nas mansões celestial, já entrando ali no tribunal de Cristo, para ser galardoado, porque nós acreditamos que esta será a sequência, né? Assim como antes, né, do ato cerimonial, o que aconteceu? Rebeca foi adornada. Sim, Rebeca foi adornada, ela recebeu muita joia, ela recebeu muito ouro, ela recebeu pedras preciosas, ela foi adornada com pendentes, com pulseiras, com colares, com todo tipo de joia. Ela foi adornada antes da cerimônia de núpcias, você está entendendo? E esse adorno que o próprio Eliezer deu para ela ali, né? Que ela recebeu todos aqueles adornos, muito ouro, muitas pedras preciosas, pendentes, né? Isso também é o que eu e você vamos receber antes da núpcia. Ao chegarmos lá, a primeira coisa que vai acontecer é isso aí. Vamos ser presenteados com os nossos galardões. Os galardões também nos dará
poder e glória. Os galardões também vai nos deixar formosos. O galardão também vai nos dar autoridade. E cada um receberá esse galardão segundo o que fez para o Cordeiro enquanto viveu nessa terra. Rebeca, ela fez tudo o que ela pôde. Você conhece a história da quantidade de camelos que ela trouxe água. Camelo bebe muita água. Eliezer tinha acabado de chegar ali. Um dos sinais que foi dado que ela era noiva fiel foi justamente essa prontidão de Rebeca, de chegar lá e falar assim, eu vou dar água para todos esses camelos aqui. E pelo que cálculo que nós fazemos ali, foi uma quantidade enorme de água que Rebeca tirou para matar a sede de todos aqueles camelos. Foi um trabalho árduo que ela exerceu, trazendo água para toda aquela comitiva de camelos. Mas ela foi recompensada com todas as joias e pendentes que lhe foi dada. E a mesma coisa eu e você como igreja. Nós seremos recompensados. Na onde? No Bema, tribunal de Cristo, lá no céu. É a primeira coisa que vai acontecer. Por quê? Porque quando formos para as bodas do Cordeiro, já nos assentaremos naquela mesa, já com os nossos galardões. Já sentaremos naquela mesa com a nossa veste nupcial. Nos assentaremos naquela mesa, cada um com o seu galardão, com a sua glória, com o seu brilho, na proporção daquilo que fez para Deus enquanto viveu nessa terra. Ei, você tem feito alguma coisa para Deus? Você tem feito a sua atividade esperando, aguardando por esse dia maravilhoso? Ou você simplesmente é aquele preguiçoso que fala assim, não, para mim, eu entrando lá já tá bom demais, eu entrando lá já não quero saber de mais nada. Não é dessa forma. Temos que ter esse zelo, temos que ter essa preocupação. Eu e você temos que entender, vamos ser como Rebeca, trabalhar sem medir esforço. Ela não falou assim, mas tem muito camelo aí, meu senhor, misericórdia. Um camelo desse, depois de uma viagem dessa, vai beber 30 litros, 40 litros de água cada um. E eu vou trazer aqui para essa quantidade enorme de camelos, 30, 40 litros. Não tinha bomba naquela época, não tinha torneira, era no poço. Chegar lá, colocar lá, tirar um balde, tirar outro balde, tirar outro balde e abastecer toda uma comitiva de camelo depois de uma longa viagem. Ela não mediu esforço, ela fez tudo aquilo com prestatividade, com amor. E foi isso que trouxe a Eliezer a convicção. Esta é a verdadeira noiva para o meu Senhor. Uma noiva que não mede esforço, uma noiva que faz com amor, que faz com prazer, que se empenha, que se dedica, que trabalha. E nesta situação, cabe a mim e a você seguirmos o exemplo de Rebeca. Enquanto estivermos aqui, nós somos a noiva. Não vamos estar olhando, olha, mas é muito camelo para beber água, é muita água que eu vou ter que tirar, é muita coisa para fazer. Não, vamos fazer como Rebeca, porque vai valer a pena. E Rebeca, naquele grande dia, ela também, como eu e você, nos encontraremos lá. Só que desta feita, a recompensa de Rebeca, a recompensa do próprio Isaac que aqui viveu, vai ser gloriosa e maravilhosa. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda, se prepare, dê o seu melhor, faça o seu melhor para o noivo, faça o seu melhor para o noivo como Rebeca, porque vai valer a pena naquele grande dia. Não meça esforço, não fique colocando pretexto para fazer as coisas para o noivo. É tempo de fazermos, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Jesus, porque o arrebatamento pode sim acontecer ainda neste ano, ainda neste mês, ainda nesta semana. Pode acontecer o arrebatamento sim. Não precisa de nenhum sinal para o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, e devemos estar como as virgens prudentes. Você está como as virgens prudentes? Há quanto tempo você não ouve uma mensagem dizendo para você, se prepare, põe a vida no altar, se encha do azeite do Espírito Santo, eis que o noivo pode vir hoje, o noivo pode vir agora. Como que você está? Como é que está as suas vestes? Como é que está a sua dedicação, o seu empenho na obra do Cordeiro? Em nome de Jesus, vamos fazer a nossa parte, porque sim, o arrebatamento pode acontecer ainda nesse ano de 2024. E entenda, distingua, o arrebatamento da igreja com aquela vinda que ele pisa no Monte das Oliveiras, que todo olho o vê.
Aquilo ali é para Israel, não é para a igreja. Para a igreja, Paulo diz que é o que está em 1 Tessalonicenses 4:13. E ele diz para mim ali no versículo 18. Então, Josué, console os seus irmãos, console uns aos outros com estas palavras. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou te consolando com estas palavras, porque Paulo me exortou a fazer isso. Porque você não é Israel, você não é judeu, você é igreja. Você não é Israel e você não é gentil. Quem é você? Você é igreja, porque um dia você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E eu estou aqui fazendo o que Paulo ordenou. Console, Josué, os seus irmãos com estas palavras. E é esta palavra que eu tenho para você. Você não é Israel, você não é gentil. Você não vai ficar naquela turma que vai ver ele pisando no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se fendendo ao meio. Você não vai ser esse povo. Você vai ser aquele povo que simplesmente vai ouvir um brado, vai ser transformado e numa fração de segundos vai encontrar com ele nos ares. E dos ares ele te conduzirá até a casa do Pai, onde você entrará para o tribunal de Cristo, receberá o seu galardão e depois desse galardão vai entrar ali nas bodas do Cordeiro, que é a festa do nosso casamento. E nessa festa do nosso casamento, eu e você, como noiva, seremos servido pelo próprio noivo. Olha que coisa linda. Não vai ser garçom nesse dia. Não vai ser garçom. O próprio noivo, com muita alegria, vai nos servir naquele grande banquete das bodas do Cordeiro. Se prepare para esse dia. Então faça como Rebeca. Não meça esforço em nome de Jesus Cristo. Amém? E em nome de Jesus Cristo, preste atenção. Quando eu falo de não medir esforço, de trabalhar como Rebeca em prol do nosso noivo, principalmente estou falando do ato de evangelizar, de compartilhar essas boas novas, de dizer para as pessoas que Jesus pode voltar a qualquer momento e que elas só têm uma saída, é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados. E isto é o ato que nos colocará nas bodas do Cordeiro. Este é o ato que nos fará encontrar com Jesus nos ares. Porque nós, como igreja, não esperamos ele no Monte das Oliveiras. Nós, como igreja, nos encontraremos com ele nos ares. Então, em nome de Jesus, preste bem atenção agora. A melhor maneira de você fazer isso é evangelizar. E eu evangelizo falando para as pessoas de Jesus, evangelizo orando pelas pessoas e evangelizo também contribuindo com os projetos missionários. Meus irmãos, em nome de Jesus, preste atenção, Moçambique está vivendo um momento de dor. Moçambique, lá na África, está vivendo um momento de derramamento de sangue. Meus irmãos, sem estar num conflito como esse que está lá em Moçambique, já é uma situação paupérrima, de miséria, de fome, de escassez. E por conta disso, nós decidimos no nosso coração de contribuir, de fazer algo por um projeto missionário ali dentro de Moçambique. E nós temos um projeto missionário lá onde alimentamos, vestimos e calçamos centenas de crianças, meus irmãos. E isso se dá por conta de pessoas como vocês, que como Rebeca trabalha em prol do noivo, que como Rebeca não mede esforço para servir ao noivo. Porque ao servir esses neguinhos lá em Moçambique, você está servindo o próprio noivo. Você sabia disso? Quando Rebeca estava servindo água aos camelos, ela não estava servindo ao camelo, ela estava servindo ao próprio noivo. E foi isso que testificou no coração de Eliezer: esta é verdadeiramente a noiva do meu Senhor. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, nos ajude, principalmente agora, que eles estão vivendo uma verdadeira guerra civil lá. A escassez piora. E em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, uma coisa que eu peço todo dia para vocês é a seguinte: me ajude. Eu não consigo nem imaginar essas crianças voltando a ter que tomar água quente com açúcar, porque eu e você fechamos as mãos, porque eu e você nos tornamos negligentes. Nos ajude em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que podemos fazer hoje.
Dê uma olhadinha nesse projeto nosso aqui em Moçambique. E aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários. Se você quer ser como Rebeca e ajudar o noivo na sua obra nessa terra. Olha que lindo. Graça e paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus, essa ajuda, essa colaboração, uma oferta de amor, algo que não lhe custe nada. Não vai diminuir o copo de leite do teu filho, não vai diminuir o teu prato de comida. Mas esse seu ato vai simplesmente mover o coração de Deus. Porque ao fazer esse gesto, assim como Rebeca, você não está fazendo para camelo, você não está fazendo para esses neguinhos lá em Moçambique. Você está fazendo para o próprio noivo, para o próprio cordeiro. E Jesus mesmo disse isso, que naquele grande dia ele vai dizer para muitos de nós: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive frio e você me deu de vestir. E se você falar, mas quando foi isso, Jesus? O próprio Jesus vai te dizer, foi quando você contribuiu com aqueles negrinhos lá da África, lá de Moçambique. Na realidade, você estava fazendo aquilo para mim. Amém? Então, isso que eu estou te dizendo não é uma ilustração da minha cabeça. É o que o próprio Jesus disse, que naquele dia ele diria isso para aqueles que estendeu as mãos para ajudar esses pequeninos. E se você crê na palavra de Deus, e se você entende que o que eu estou falando aqui não é uma ilustração da minha cabeça, mas eu estou reproduzindo uma passagem bíblica, seja fiel no seu ato de contribuir com esse lindo projeto ali em Moçambique, principalmente nesse momento de guerra civil que eles estão vivendo lá. Me ajudem a ajudar essas crianças em nome de Jesus. Junte a sua oferta com a minha e vamos manter essas crianças lá. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível, principalmente com cristãos que se desviaram dos caminhos do Senhor. Amém? Um beijo no teu coração, fiquem todos com Deus.